Perfeito. Então vamos iniciar pedindo a bênção de Deus, orando nesse momento. Miriam, você pode conduzir-nos nesta oração, por favor? Soberano Deus e eterno Pai, na Tua presença nos colocamos agora em oração, dando graças a Ti pelo dia que tivemos, dando graças a Ti, ó Pai, pela oportunidade de estarmos na Tua casa, Senhor Deus. E fazemos isso, Pai, reconhecendo a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor Deus, sobre nossas vidas. Obrigado, Pai, por essa igreja, obrigado pela palavra que vamos ouvir agora, que o Senhor ministre essa palavra em nossos corações e que elas fiquem, Senhor Deus, escritas em nossos corações para nós não pecarmos contra o Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, transforma as nossas vidas, ensina-nos Teus decretos e aviva-nos, ó Pai, para que nós possamos viver segundo a Tua vontade, sendo dignos do Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Perdoa, Pai, as nossas falhas, os nossos pecados, e que tudo em nossas vidas, Senhor, seja para a honra e para a glória do Teu santo nome. Cumpra-se em nós o Teu querer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Escolheu um aí para a gente cantar, meu irmão? Como? Não entendi. Firme nas promessas. 177. Vamos lá, vamos ficar em pé para a voz sair mais firme, mais forte?
Amém. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Podem assentar. Quero convidar vocês para que nós possamos abrir a boa palavra de Deus, dar sequência ao estudo na segunda carta de Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2. Nós faremos a leitura do verso 14 até o verso de número 17. O título do nosso estudo hoje é O Triunfo de Cristo. Então, antes de ler o texto, somente para situá-los, a segunda carta, ela começa com um tom mostrando as aflições do apóstolo, defendendo o seu ministério, enfrentando oposições. E agora é bem proposital essa parte que o apóstolo Paulo escreve, porque é diante de aflições e de oposições que ele agora vem mostrar-nos o valor de nós entendermos que Cristo triunfou. E quais são as implicações para a nossa vida prática sobre o triunfo de Cristo. Então nós vamos aprender sobre isso. O fato de Cristo haver triunfado na cruz tem implicações diretas para nós, especialmente quando vivemos em meio a aflições, quando enfrentamos oposições na vida, sejam elas de quais níveis forem. É importante nós entendermos essa vitória de Cristo. Então, o texto bíblico, 2 Coríntios 2, de 14 a 17, nos diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Amém. Então, o nosso estudo hoje, versando sobre o triunfo de Cristo. Esse é o nosso tema. É possível apagar as luzes, essas do fundo aqui, que aí vocês vão enxergar melhor. Se apagarem as dali. Aí. Melhorou? É. Então, esse é o tema que nós vamos estudar hoje. O que eu pretendo que nós aprendamos? Opa. Agora sim. Então, hoje nós vamos aprender 3 coisas, basicamente, aqui. Aprender como que a vitória de Cristo molda a nossa identidade. Então, como que nós nos tornamos diferentes por causa da vitória de Cristo. Além disso, redefine também o nosso testemunho no mundo. Nós redimensionamos a nossa forma de viver no mundo e como é que o mundo vai nos ver. E, por fim, transforma até mesmo o nosso sofrimento, as nossas aflições, as nossas dificuldades em aroma de vida diante de Deus. Então, basicamente, essas 3 coisas é o que nós vamos aprender hoje, nós vamos tentar entender como implicação da vitória de Cristo para nós. De um ponto de vista introdutório, eu estive refletindo um pouco e talvez você esteja de acordo comigo que Patos de Minas é como uma das cidades normais do Brasil, no interior, onde algo comum acontece. Algo comum acontece nessa cidade como em tantas outras. Gente que prospera ao lado de gente que mal sobrevive. Estão de acordo comigo? Pessoas que prosperam muito e às vezes são vizinhas de parede com alguém que está mal sobrevivendo.
São jovens, por exemplo, que estão buscando ou sonhando com uma estabilidade profissional e financeira. Talvez já vislumbrando passar em um concurso público, conseguir um trabalho estável, ter um bom ganho, garantir a sua carreira, garantir o seu lugar no mercado de trabalho. Jovens que sonham com isso, né? Ao lado de adultos que estão tentando equilibrar os boletos mensais com a sua fé. Ou seja, será que eu consigo esse mês fechar tudo? Vou pela fé. Deus proverá, né? Deus vai prover. E, por fim, também tem uma terceira fase dentro desse tecido social, que são os idosos. Aqueles que já passaram por essa fase de buscar estabilidade no mercado de trabalho, já passaram da fase de estar tão preocupados em conquistar coisas, então tem muitas contas para pagar. Agora eles já estão em uma outra fase da vida e às vezes pegam a sua cadeirinha, colocam na frente da casa, vê todo mundo passar naquela correria para lá e para cá e começam a se perguntar: será que compensa mesmo tudo isso? Será que vale a pena essa correria do dia a dia? Será que compensa desgastar ou gastar toda a minha vida com essa corrida frenética, dia após dia, gastando a minha vida com coisas que eu nem sei se poderei desfrutar delas? Então, o que eu gostaria de impulsionar vocês a considerar é que talvez exista uma inquietação silenciosa no coração de muitas pessoas. Nós estamos vencendo na vida ou estamos sobrevivendo nessa vida? Essa é a inquietação que pode dominar o coração de muitas pessoas. Eu vivo como um vitorioso, eu estou vivendo assim, ou eu estou simplesmente sobrevivendo dia após dia? Acordo e faço uma coisa ou outra, o ânimo é o mínimo possível, vou sobreviver, vou levando a vida da maneira como eu posso. O texto que nós lemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, dos versículos 14 ao 17, nos convida a olhar para a vida com outros olhos. Outros olhos, quais sejam? Cristo já venceu. Cristo já venceu todas as coisas. Ele não venceu apenas uma ou outra dificuldade. Ele não venceu um ou outro desafio. Ele já venceu tudo. E aqueles que estão nele, aqueles que são dele, são participantes dessa vitória. A vitória de Cristo é também daqueles que lhe pertencem. A vitória de Cristo é daqueles que estão nele. É justamente por esta razão que o estudo de hoje é um convite a viver não apenas como um derrotado mascarado de cristão, mais do que vencedores. Muito bom. E aí, esse é o nosso objetivo hoje, né? Que essa vitória que Cristo teve, ela tem implicações diretas para nós. Então, é aprender a viver não como um derrotado com máscara de cristão, né? É viver como uma testemunha viva do reino de Deus, o rei de todo esse universo. Então, esse é o nosso propósito. E para isso nós vamos distribuir aí todo esse ensinamento em 3 partes importantes, né? Vamos entender que o triunfo de Cristo é o alicerce do nosso caminhar. Segundo, nós somos o bom perfume de Cristo em meio a um mundo dividido. E por fim, a autenticidade da fé é revelada na motivação do coração. Se não, vamos então
destrinchar cada um desses pontos aí. Primeiramente, o triunfo de Cristo é o alicerce do nosso caminhar. Quem pode ler aí para nós o versículo 14? Mais uma vez, por gentileza. Obrigado. Então, nós vamos analisar essa primeira frase que está no versículo. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sempre nos conduz em triunfo. Essa expressão aí que aparece tudo junto, conduz em triunfo, ela evoca diretamente algo do contexto romano, que era o triunfos romanos. O que significava isso? Toda vez que um general saía para guerrear e conquistava terras, conquistava outros espaços para Roma, ele voltava e recebia uma grande homenagem pelos romanos. Então, ele entrava na cidade em uma carruagem dourada e ao lado dele, ao lado dessa carruagem, estavam os seus soldados, que o ajudaram a vencer na batalha, estavam os sacerdotes, que eram responsáveis por queimar incenso para agradecer aos deuses pela vitória, e estavam também os escravos. Então tenham essa imagem na cabeça de vocês. Paulo está buscando amparar-se, ou amparar, fundamentar a linguagem daquilo que ele escreveu, dentro desse contexto, para que as pessoas pudessem entender o que ele estava dizendo. Então, o que ele tinha em mente era essa vitória, um general que volta para receber as homenagens, dentro do seu contexto, dentro da sua cidade. Agora, Paulo inverte a imagem aqui, porque o general que era digno ali de toda a homenagem, talvez nós poderíamos pensar que seríamos cada um de nós então. Então, eu sou esse general que venceu essa batalha, e aí Cristo está nos conduzindo em triunfo. Porém, o que ele tem em mente, invertendo essa imagem, não é que ele seja o general, senão que ele é o ajudante desse general. Ele participou da batalha, e a vitória que o general conquistou também é dele agora. Então ele pode entrar junto com o general para receber esses louros, para receber essas homenagens. Quem é o grande general aqui nesse aspecto, na opinião de vocês? Quem seria o grande general? O nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por quem é que nós somos conduzidos em triunfo? Através de quem? De Cristo. Se ele conquistou, então através dele nós recebemos esse triunfo, nós podemos desfrutar desse triunfo. Então, a glória que Cristo recebe tem implicações diretas para aqueles que estão com ele nessa batalha, para aqueles que lutam com ele no meio de tudo isso. Então, vejam bem que mesmo em meio a conflitos, tudo isso eu já falei para vocês. Então, mesmo em meio aos conflitos, o que o apóstolo Paulo tem em mente aqui? Que angústias e oposições, mesmo em meio a tudo isso, ele celebra que está inserido nesse cortejo que é oferecido ao Messias. Qual que é a implicação disso para a minha vida e para a sua vida? Existem momentos que eu e você também somos afligidos e enfrentamos todo tipo de oposição. Lembrar dessa vitória de Cristo faz com que nós sejamos dominados por um espírito de vitorioso. E pensarmos justamente nessa realidade, que o triunfo não anula o sofrimento. Ser vitorioso com Cristo não significa que você não sofrerá. Entendeu isso?
não significa que você deixará de ser afligido ou de enfrentar oposições, mas esse triunfo de Cristo nos ajuda a redimensionar a nossa própria vida diante do sofrimento, diante das aflições. Por que isso? Porque em Cristo o sofrimento é vencido. Nós não o negamos, não tentamos anular, nós não tentamos posar-nos assim de super crentes, dizendo, não, realmente a minha vida é só coisa boa. Não é verdade. Não é assim? Muito bom, Miriam. Muito bom. Lógico. E na batalha tudo é só coisa boa? A gente não machuca também? Né? A gente sofre também. Tem tudo isso. Então nós não tentamos, como a teologia da prosperidade, mostrar que a vida tem que ser sempre um mar de rosa, é só vitória para cá, para lá. Não, tem tropeços, tem quedas, tem aflições, tem muitas coisas ruins. Porém, nós podemos caminhar na vitória de um rei que venceu, e não foi somente com coisas boas, ele venceu pela cruz. Ele venceu através do sofrimento. Então pense nisso. Se o nosso rei vitorioso venceu através do sofrimento, quem pensamos que somos para não querermos sofrer, ou para não aceitarmos o sofrimento na vida? Então, a questão aqui não é se nós vamos sofrer ou não, isso já é uma realidade. A questão é como nós olhamos para o sofrimento, como nós o encaramos. E aqui Paulo, nesse ponto, nos convida a olhar para o sofrimento com essa perspectiva. Eu já sou, como o Morato falou, não apenas um vencedor, eu sou mais que vencedor. Certo? Porque Cristo já venceu. Se ele venceu, essa luta pelas quais passamos pode ser superada. Ela pode ser vencida também. Nós podemos confiar na vitória do nosso Senhor que nos alcança. Agora reflita com muita honestidade no seu coração. Como que você tem caminhado e conduzido a sua vida? Você caminha como alguém que realmente entende essa vitória de Cristo e que Cristo venceu, e porque Ele venceu, nós não precisamos temer, nós vamos avançar também e vencer com Ele sempre? Ou nós nos tornamos sempre reféns das circunstâncias? Basta chegar um problema, a cada semana é uma depressão diferente. Então, chegou o problema, nós nos entregamos. Não, eu sou um coitado, Deus parece que não me vê, eu acho que Deus não está atento às minhas aflições, às minhas dificuldades. Como é que você conduz a sua vida? Como um vencedor ou como alguém que é refém das circunstâncias? Então ele mesmo chegou a esse ponto de falar, perguntar o que Deus se esqueceu dele. Sim. Muito bom o teu ponto. Agora reflita comigo. O Davi, autor deste salmo, não é? E ele fala pelo menos 4 vezes nesse salmo, até quando? Até quando? Né? Agora reflita comigo, Morato. O Davi era um cara que se entregava à depressão, ou ele lutava e depois ia falar com Deus? Né? Senhor, ele luta aqui e vai lá e fala, Senhor, o negócio está difícil, está complicado. Né? Percebe? Então, o ponto aqui que eu quero levar vocês a entender é que estas expressões que são um reflexo do conteúdo do nosso coração, né,
sentir-nos abandonados é uma experiência universal, estou de acordo com você, né? Em algum momento a gente pode se sentir assim. Agora existe uma diferença entre você pensar que isso está passando com você e se entregar diante disso. Muito bom, Miriam. Deixa eu tentar ilustrar tomando emprestado o teu argumento, né? Patos de Minas é uma região também agrícola, né? Tem muita plantação aqui ao redor. Existe o tempo de seca, não tem? E normalmente o tempo da seca, algumas pessoas semeiam, não é assim? Mas não é ilógico lançar semente numa terra árida? Não é ilógico? Por que que os agricultores ainda assim lançam a semente na terra seca? Conhecem as estações, não é isso? E eles sabem que podem lançar a semente e creem que Deus, no tempo certo, vai enviar a chuva. Aham. Onde na hora que o pastor vai orar lá com o treinador, ele fala que dois agricultores oraram por chuva, mas só um preparou a terra. Isso. Né? Então só um realmente estava esperando que Deus ia providenciar a chuva. Isso. Qual é a manifestação da fé nesse aspecto aí? É aquele que ora. E como que ele manifesta que crê no que ele está pedindo, que Deus vai responder? É o lançar a semente na terra. A ação. Entendem? Exatamente. Então percebam, crer nesse triunfo de Cristo é viver muitas vezes em uma terra árida, é viver no meio de aflições, mas crendo, isso tem um prazo de validade. Isso vai chegar ao final. Cristo venceu. Ele vai colocar um ponto final nisso, em algum momento. Isso tem que acabar. Em algum momento isso vai passar. Entenderam? Então, é justamente por essa razão que o triunfo de Cristo é o alicerce, é o que sustenta a nossa caminhada todos os dias. Porque se eu não crer que eu sou um vitorioso, pela graça de Cristo, que Ele me conduz nesse triunfo, se eu não crer nisso, eu serei engolido pelas circunstâncias difíceis da minha vida. Eu não vou conseguir avançar. E nem vocês. Alguma dúvida ou consideração aqui nesse ponto? Está claro para vocês? Vamos ao segundo, então. Nós somos o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. O versículo 15, quem pode ler para nós, por favor? Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Muito bom, muito bom. Então, vamos voltar mais uma vez à questão do desfile lá, do triunfos romanos, tá? Mais uma vez, vamos voltar a essa imagem, para que nós possamos entender a figura que Paulo estabeleceu aqui. Primeiramente, ele está usando isso para simbolizar essa vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele se vê conduzido nessa vitória do nosso Senhor. Nesse desfile romano aí,
o incenso tinha um simbolismo muito importante. Ele simbolizava a vitória, mas também simbolizava a morte, vida e morte. Então, os sacerdotes, lembram-se que eu falei que sacerdotes também acompanhavam o general, estavam ao lado do general, enquanto ele entrava de maneira triunfante na cidade. Então, esses sacerdotes eram responsáveis por queimar o incenso com duas finalidades. Era tanto uma oferenda para os deuses, nos quais eles criam, e os quais também eram responsáveis por haver dado a vitória a eles. Então, eles estavam manifestando a gratidão a esses deuses que estavam ali, e ao mesmo tempo também servia para aromatizar o ambiente. Era um cheiro gostoso, um cheiro muito bom e agradável. Entretanto, esse mesmo cheiro aí tinha duas finalidades. Para os guerreiros que triunfaram com Cristo, era um cheiro de vida, de vitória. É o que Paulo fala. Para uns o cheiro é de vida. Então esses guerreiros que venceram estão contentes porque os louros que o general recebe também vai chegar para eles. Os generais davam festas para eles, com bebidas, muito vinho, muita comida boa, permitia que eles voltassem para suas famílias. Toda uma maravilha. Então, cada um desses soldados estava, quando sentiam o cheiro desse incenso queimado, entendiam, é momento de desfrutar da vitória. Porém, lembram-se que também vinham os escravos, os guerreiros que perderam a batalha, que agora se tornaram escravos. Eles vêm para serem mortos, muitos deles eram mortos publicamente, e isso era para atestar a vitória desse general. Então, esses entravam na cidade não com o mesmo espírito de alegria, entravam de cabeça baixa. E quando sentiam esse aroma, enquanto para os outros era de vitória, para eles era de morte. Ou seja, se aproxima o momento da nossa morte. Percebem a figura que o Paulo está utilizando aqui? Então, ele está dizendo que nós, o cristão, ele é esse perfume de Cristo no mundo. Ele é esse incensário queimado constantemente. E ao mesmo tempo ele provoca, o mesmo cristão provoca reações distintas. Para uns, cheiro de vida, e para outros, cheiro de morte. Deixa eu tentar exemplificar isso de uma maneira bem simples para vocês. Hoje eu tive que ir lá na Major Gotti, no meio da tarde é frenético lá, né? Muito comércio e tudo. Imagina que você é um comerciante ali. Não sei se algum de vocês tem trabalho nessa área, mas imagine que você é um comerciante no centro da cidade, na área mais movimentada. E, obviamente, como um comerciante, você tem responsabilidades fiscais, certo? Tem que pagar impostos. Suponha que você é um cristão e exala esse cheiro de Cristo e quer pagar os teus impostos corretamente e honestamente, e assim o faz. Então, diante de Deus, você exala esse perfume, quando você é correto. Agora, para aqueles que estão ao seu lado, que querem sempre encontrar uma brecha, para poderem se desviar, querem sonegar, querem fazer de tudo para não ter que pagar os impostos, vendo você lutar todos os dias para ser honesto, que cheiro você exala para eles? Você será alguém agradável? Não. Você será bem-vindo no meio deles? Não. Percebem que
para obedecer ao Senhor e para honrar ao Senhor na nossa vida, nós sempre vamos exalar um cheiro diferente. Vai depender do nariz que nos cheira. Assim, bem popularmente falando a vocês, né? Vai depender de quem está cheirando. O nosso comportamento e a nossa maneira de viver não tem como ficar em cima do muro. Ou ela vai agradar e exaltar a Deus, sendo um cheiro de vida para a vida, promovendo vida, ou ela vai agradar os adversários de Deus, sendo então um cheiro de morte para a morte. Lembram-se que foi Jesus que falou que a gente não pode agradar a dois senhores? Né? Ou a gente vai amar a um, ou vai amar a outro. O coração da gente não tem como ficar dividido nesse aspecto de adoração. Ou a gente adora a Deus de maneira integral, ou nós nos rebelamos contra Deus, fazendo aquilo que Ele reprova. Não tem como ficar em cima do muro nessa dinâmica da adoração. O nosso coração sempre terá um dono. Ou é o Deus verdadeiro, ou será um Deus falso ocupando o lugar de Deus na nossa vida. Né? Mas não tem como dividir esta realidade. Portanto, o apóstolo está nos chamando, ou chamando a nossa atenção, para entendermos que fidelidade a Deus é mais importante do que popularidade. Então, não me importa se eu serei alguém popular, se eu serei alguém aclamado, se eu serei alguém que as pessoas vão sempre bater palma, e é por isso que muitas pessoas se perdem tratando de desenvolver uma vida politicamente correta nos ambientes em que está. Então ele não se porta como um cristão, porque ele não quer perder o espaço. Ele quer sempre receber a aprovação do meio em que ele vive. E para receber essa aprovação, seja no colégio, seja na universidade, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, para receber essa aprovação, você tem que se amoldar ao ambiente. Não pode ser um contraponto. Pode falar, amor. Constitui-se? Muito bom. Né? Tem como agradar a dois? Tem como ficar com um pé lá e outro aqui? Não tem. Né? Sim, desde essa perspectiva estou de acordo contigo, né? Que ela tem o seu aspecto positivo, porque atesta a nossa fidelidade. É. Exatamente, né? Então, nós vivemos em um tempo em que um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman denominou como modernidade líquida. Já ouviram falar nessa expressão? O que é fazer parte de uma modernidade líquida? O que é viver em tempos líquidos? Se eu coloco a água dentro desse copo, a água que está dentro desse copo assumiu que forma? E se eu jogar ela aqui agora no chão, que forma ela vai ter? Ela vai manter a forma que ela está no copo? Por que não? Porque ela estará em um outro... Exatamente. Então, por ser líquido, ela vai se amoldar ao ambiente em que está. Né? Então, ele usou essa expressão e essa figura para ilustrar como é a modernidade hoje. Então, você veja, os absolutos sendo completamente destruídos. Casamento é bom enquanto está sendo bom para os dois. Se não está bom, então cada um vai para o seu lado.
né? A gente se amolda a essa nova realidade. A família, o que é uma família? Como se define agora uma família? É a junção entre um homem e uma mulher que forma e tem filhos, e aí forma uma família, é isso? Não, família, se eu quiser ser uma família como meu cachorro, eu posso ser. Não é? Então, é assim, modernidade líquida é você não estar mais seguro e tendo seus alicerces bem fundamentados em construtos absolutos, senão que amoldando a sua vida constantemente em realidades que podem mudar. Eu achei legal, ele, em um dos livros do Bauman, ele fala assim, que um dia ele conversou com um jovem, que chegou, ele era professor universitário, e aí chegou diante dele e falou assim, Bauman, acabei de abrir um Facebook, eu estou muito feliz e tal, e no mesmo dia eu consegui já ter 5.000 amigos, 5.000 amigos. E ele pensou assim, já estava com mais de 80 anos, e ele começou a refletir, eu já tenho mais de 80 anos, e os amigos que eu tenho cabem nos dedos da minha mão, os amigos. Qual é a conclusão a que ele chegou? Amizade, para mim, tem um significado, e para esse jovem tem outro significado. Entenderam? Os termos vão sendo ressignificados dentro desse nosso contexto. E é por isso que a gente tem que ter uma mente bem atenta para não cair diante dessas ciladas e deixarmos de ser esse bom perfume de Cristo. Aí é aquele tipo de perfume assim que você não consegue identificar, né? É um perfume que não tem uma tonalidade assim marcada. Está por aí. É agradável em qualquer ambiente. E não chama para essa diferença que precisa ser marcada. Certo? Então, mais uma vez, para que você possa refletir com sinceridade no coração, na sua rotina diária, seja escola, trabalho, vizinhança, qual é o cheiro que você está exalando e deixando para as pessoas sentirem? As pessoas sentem a presença de Cristo em você ou sentem apenas uma religiosidade protocolar do dia a dia? Né? Não sou cristão. Domingo eu estou lá na igreja, encontro lá com os meus irmãos, eu canto, eu adoro, mas não se meta na minha vida de segunda a sábado, não. Né? Minha vida no domingo é uma, segunda a sábado não tem nenhuma relação com isso. Como que é? Ou como que você se conduz? Sim. Perfeito. Bom comentário, Miriam. Vamos para o nosso último ponto. A fé é revelada na nossa motivação. A nossa motivação. Quem pode ler aí o versículo 17, por favor? Bom, Paulo está denunciando uma prática que já era comum naqueles dias. Eram os mercadores da palavra de Deus. As pessoas que se utilizavam da palavra, se utilizavam do púlpito, se utilizavam do ensino para alcançarem propósitos de um coração corrupto. E qual é a figura que ele empresta aí? Ele utiliza a figura de um produtor de vinho que, enquanto fabricava o seu vinho, colocava mais água nele para aumentar a produção. E quando se faz isso, quando você joga água em um bom vinho, né, você compromete
a qualidade dele. Sim, nós vivemos lá no Chile por 4 anos, e é comum, assim como você coloca água na sua mesa para refeição, no Chile é cultural, você sentou na mesa, tem uma garrafa de vinho, e todas as pessoas participam dele, né? É algo cultural, ninguém bebe para se embriagar e tudo, mas acompanha as refeições. E então, se você coloca, há muitos brasileiros que colocam gelo no vinho. Então, o que a gente aprendeu? Não é assim que toma vinho, né? Assim você estraga o vinho. Tem gente que coloca o vinho na geladeira. Então, não é assim que faz com ele, porque isso compromete o sabor. Não vou contar para vocês quem foi, mas eu conheço alguém que foi beber o vinho e colocou mel nele, né? Imagina, não, esse vinho é muito amargo, então encheu ele de mel, né? Mas vejam bem, o que Paulo está falando aqui é que quando você pega um produto puro e coloca nele algo que não é natural dele, o que você está fazendo? Comprometendo a pureza. Então, vejam bem, a figura é essa. Ele está dizendo que haviam alguns que pegavam a palavra e no meio dessa pregação começavam a colocar coisas que não estavam na palavra. Isso então altera a pureza dela. Então, tem que confiar em Cristo e também isso. Você pode confiar que Cristo te salva, mas tem que fazer isso também. É a venda casada. Como? É a venda casada. Exatamente, venda casada. Boa ilustração, boa, Morato. Então, eles estavam contaminando, comprometendo a pureza do Evangelho. E o que o Paulo está dizendo aqui? Nós não fazemos isso. Nós não somos como os mercadores. Pelo contrário, nós queremos falar com sinceridade da parte de Deus. Então, o compromisso de Paulo, nesse sentido, é integridade, é falar em Cristo, diante de Deus e com sinceridade. Nós falamos em Cristo porque estamos em Cristo. Certo? É porque estamos nele, falamos da parte dele, falamos diante de Deus, ou seja, Deus é testemunha de que estamos proclamando a verdade, e diante dele não há quem possa mentir. E nós fazemos isso com sinceridade de coração, é ter prazer nesse exercício, é ter amor por essa proclamação, ter compromisso com ela. Então vejam bem, Paulo está falando de tudo isso depois de haver falado sobre as aflições e sobre as oposições que ele estava enfrentando, não é assim? Então ele está usando isso agora como fundamento para dizer: eu não me entrego diante das aflições, eu não vou me entregar diante das oposições. Eu vou falar em Cristo, diante de Deus e com sinceridade de coração. É assim que eu vou me importar. Agora eu pergunto para você, por que é importante a gente estudar sobre o triunfo de Cristo? Por que é importante nós estudarmos sobre essa verdade do Evangelho? Porque essa verdade nos ensina a caminhar com coragem, servir com integridade e testemunhar com fidelidade, mesmo em meio ao sofrimento. Em Cristo, a vitória já foi conquistada, e isso redimensiona toda a nossa vida. Toda a nossa vida é ressignificada diante dessa verdade. Assim que, para concluir, Cristo já venceu. A nossa vida exala seu triunfo em todas as áreas, ou pelo menos deveria, né? E por fim, é um desafio: viva com firmeza, perfume e integridade, como incensário vivo no cortejo
do grande Rei vitorioso. Dúvidas ou considerações? Sim, irmão. Bom comentário, e é lamentável que seja assim, né, meu irmão? Se vê muito é que muitas igrejas dizem evangélicas não tem escola dominical, não tem estudo bíblico. É verdade. É só louvor. E vejam. Não é que não é importante louvor, né? Sim, sim. É super importante, mas É parte. estudo da palavra, porque como é que a gente vai combater as heresias se não estudar a palavra? Conhecer. É verdade. E hoje, um triunfalista aqui estaria feliz entre a gente, porque a gente começamos a falar de triunfo aqui, né? Mas para triunfar, igual a Miriam falou, para vencer, para triunfar, tem que passar pela batalha, né? Tem que passar pela prova, pelas provações. Assim que Deus nos ajude, que Deus nos sustente, né? Deus que conhece a sua vida, Deus que conhece a realidade do seu dia a dia, especialmente as lutas e aflições pelas quais você passa, está passando ou passará. É importante que você se lembre dessa verdade em meio às dificuldades. Cristo venceu, e porque Ele venceu, a gente vence junto. Vamos orar? Se você puder ficar em pé. Senhor, obrigado por esse tempo com os meus irmãos e irmãs. Obrigado pela tua boa palavra, que nos ajuda a recordar essa verdade tão importante, que nos ajuda a caminhar com mais firmeza na tua presença. Ajude a mim e aos meus irmãos a que sejamos bom perfume do Senhor nesse mundo, que sejamos boas testemunhas, que no lugar em que nós passarmos, as pessoas possam ver o Senhor e conhecer o Senhor. E assim que elas possam ser libertas pelo Teu Evangelho. Tenha misericórdia, Senhor, de muitos meios onde a Tua palavra tem sido comprometida, o Evangelho tem sido comprometido, misturado a outras coisas nele. Tenha misericórdia das pessoas que estão sendo enganadas nesses meios, e que a tua verdade possa libertá-las também. Tenha misericórdia do nosso Brasil, da tua igreja nesse país, dos ministros do Senhor espalhados nesse Brasil, que o Senhor transforme dia após dia os seus corações, dando a cada um deles temor do Senhor, amor pela tua palavra, e compromisso com o ensino fiel dela. E assim que o teu corpo cresça, amadureça, te conhecendo mais e melhor, todos os dias. Mais uma vez, aceite a gratidão do nosso coração, nós fazemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe então, e tenham um bom restante de noite.